Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a graça e a paz de Deus esteja na tua vida, no teu coração, com você neste dia. O sentimento que eu tenho é que a cada dia Deus nos provoca, Deus nos mexe, Deus nos remexe. Por quê? Porque Ele sabe que eu e você temos condições de sermos melhores. É isso mesmo. Deus só nos cutuca porque Ele sabe que a gente tem mais para dar. Ele sabe que Ele pode apertar-nos, que a gente vai dar melhor. Então, o pegar no pé ou puxar a nossa orelha não é por maldade, mas é para nos lapidar, não é? A uva precisa ser amassada para que surja o vinho, a azeitona precisa ser esmagada para tirar o azeite, o carvão tem que ser pressionado para virar diamante. Assim também somos eu e você nas mãos de Deus, para que Deus extraia de nós o melhor. Ele nos aperta, Ele nos espreme, Ele nos pressiona, não por maldade, mas para tirar o melhor de nós. E eu já quero abrir este dia com esta mensagem no teu coração. Se você está sendo pressionado, se você sente que você está sendo esmagado, se você sente que você está sendo pressionado, não se desespere. É Deus querendo extrair de você o melhor que você tem para dar. Porque com certeza Deus quer fazer de você um diamante raro, extrair dentro de você o melhor que Ele plantou aí. Porque Deus te fez a melhor e a maior obra-prima da criação dele. Seja muito bem-vindo! Que alegria ter você conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Compartilha aí a nossa transmissão, manda para mais pessoas. Hoje o tema da nossa transmissão é ressuscitando o perdão. Isso mesmo. Dentro desta trajetória, quantas coisas já ressuscitamos até aqui. Mas é necessário também que a gente fale deste assunto que é um tanto quanto delicado. Sabe, ainda me espanta o quanto este assunto, perdão, ainda nos incomoda, ainda mexe conosco. Sempre quando a gente vai falar sobre perdão, a gente sente aquele desconforto, né? Por quê? Porque nos confronta, porque nos faz olharmos para nós mesmos, porque o perdão nos faz olhar para as nossas realidades também. Afinal, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem nunca magoou alguém, que atire a primeira pedra. E é sobre isso que nós vamos tratar na nossa transmissão de hoje. Então, eu já vou te dar uma dica aqui. Se você precisa pedir perdão para alguém, talvez seja o momento agora. Já compartilha aí essa transmissão para Deus já ir amolecendo o coração dela, para que quando você chegar e falar, me perdoa, pronto, Deus só vai concluir a obra que Ele já iniciou quando você disparou este link. Ou, mesmo que você não precisa pedir perdão, mas compartilhe para as mais pessoas serem alcançadas por esta graça que Jesus tem derramado nas nossas vidas. Então, compartilha, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Amém? Vamos iniciar então nós juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa enviar sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos tornar dóceis, venha nos tornar sensíveis, venha nos tornar suscetíveis a tudo aquilo que será proferido sobre nós. Dai-nos, Senhor, entendimento, dai-nos sabedoria, dai-nos, Senhor Deus, atitudes, ações concretas, para que a gente possa aceitar a verdade, porque a tua palavra diz que a verdade vos libertará. Que esta palavra liberada sobre nós seja uma palavra de verdade e que nos liberte de todas as cadeias, de todas as prisões que possa estar nos prendendo, ocasionados pela falta de perdão.
Por isso nós te pedimos e consagramos, submetemos toda essa transmissão ao teu querer, à tua vontade. E te pedimos, Espírito Santo, capacita-nos com unção, com visão espiritual e com todos os dons necessários para bem proferirmos e para bem escutarmos e para bem cair no nosso coração e produzir frutos. Assim seja. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Você já sabe, como eu sempre digo, caderno, caneta na mão, a sua Bíblia. Hoje vai ser uma partilha muito didática. Então seria muito legal que se você pudesse aí pegar, anotar e anotando aquilo que Deus falará com você e comigo também através desse dia. Então, que você tenha aí esta atitude de ir anotando também, claro, se você pode. Se você não pode, depois volta aqui, reveja esta pregação, esta partilha e anote aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, diz assim: Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na nossa leitura de hoje do Evangelho de São João, Jesus está nos dando o ensinamento do amor. O maior de todos os mandamentos, disse o próprio Jesus. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, disse ele. E aqui ele está dando um ensinamento sobre a verdade que ele nos deu no alto da cruz. Então, no alto da cruz, Jesus nos deu o mandamento do amor, dizendo, e foi o que ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E qual foi os exemplos de amor que Jesus nos deu no Tríduo Pascal? Primeiro, ele se fez servo ao lavar os pés dos discípulos na Quinta-feira Santa. Onde então nós vamos ter aquele episódio que Pedro vai falar, Senhor, não lavarás o meu pé. E Jesus disse, se eu não lavar o teu pé, não terás parte comigo. E então ali depois de um bate-rebate, Pedro aceita que Jesus lava os pés. Então Jesus ali na Quinta-feira Santa, o exemplo de amor que Jesus nos dá é se fazer menor no reino, para que o menor no reino será o maior no reino dos céus. O menor na terra será o maior no reino dos céus. E assim Jesus se fez servo ao lavar os pés dos discípulos. Depois, o segundo exemplo de amor que Jesus nos deu foi na Sexta-feira Santa, quando ele entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você. E ao final de todo aquele ciclo, pregado na cruz, já nos seus últimos suspiros de vida, nas suas últimas palavras, ele liberou a seguinte frase: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu entendo que não tem como nós separarmos amor de perdão, ou não tem como eu separar perdão da palavra amor, porque perdão e amor são duas palavras que se complementam. Por quê? Porque eu não tenho como amar se eu não perdoar. E eu não perdoo se eu não amo. Por mais que um casal se ame, é natural que na convivência irá ocorrer situações em que irão desgastar e será necessário parar, revisão e pedido de perdão. Pedido de perdão e concessão de perdão para que o amor volte a reinar. Por quê? O amor só por amor, sem perdão, vai chegar uma hora que vai se desgastar. Porque por mais que eu amo, mas se eu vou fazendo coisas para minha esposa, que vai machucando, que vai amagoando, que vai aferindo, chega um ponto onde só o amor não se sustenta. O perdão é o remédio para curar as feridas causadas no amor. Entenda isso. O amor, eu vou fazendo coisas que vai ferindo este amor. O perdão é aquilo que vem sarar para que o amor possa voltar a ser total e íntegro. E por isso então que Jesus, ao dizer eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E como ele vos amou, dando a vida por nós, e no alto da cruz, ele se entregando, ele sendo crucificado, ele sendo cuspido, ele sendo humilhado, ele flagelado, ele disse, Pai, perdoai-lhes. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você também, a partir do mandamento do amor, que vos ameis como eu vos amei, é preciso com que eu e você perdoemos. Para que eu possa amar plenamente, eu preciso perdoar. Para que eu possa dizer que eu amo, eu preciso pedir perdão. Para que eu possa amar totalmente, eu preciso perdoar e pedir perdão daquilo que machuca e fere o amor. Foi o que Jesus nos disse. E a gente precisa aqui entender algumas coisas. No Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar a seguinte afirmação. Quando estiveres diante do altar do Senhor, e ali lembrares que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo. Deixa ali a tua oferta, e você precisa entender que oferta na Bíblia não tem apenas a ver com questão e valor monetário, mas oferta na Bíblia significa jejum, penitência, oração, pedido de vitória, pedido de cura, pedido de milagre, bênção financeira, emprego novo, passar no vestibular, passar no concurso público. Ou seja, quando estiveres diante do altar para ali depositares a tua oferta e lembrares que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo, vai, reconcilia primeiro com o teu irmão e volta para que a tua oração seja aceita. Ou seja, o que Jesus está nos dizendo a partir desse ensinamento? Que o altar é sagrado, que o altar é santo, amém? Onde é que foi constituído o altar como santo? No Antigo Testamento, o altar era a única via de comunicação com Deus. A partir de Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles são expulsos do paraíso, Deus colocou uma ordem. Para falar comigo agora é via altar. Por isso que Abraão vai sacrificar Isaac diante de um altar. Davi faz uma oferenda ao Senhor diante do altar. Salomão, quando assumiu o trono, ele levanta 100 altares de adoração a Deus. É por isso que dentro da igreja, no templo da época, existia o santo, onde o povo podia entrar, e existia o santo dos santos. E o que tinha dentro dos santos? Um altar. Então, ou seja, para conversar com Deus, a comunicação era via altar. Ou seja, o altar é santo, o altar é sagrado, o altar é a comunicação com Deus, amém? Para conversar com Deus é via altar. Foi Deus que instituiu isso no Antigo Testamento. E por isso que nós vamos entender Jesus dizendo que ele é altar, oferta e sacrifício. Ou seja, ele foi o altar, ele foi o cordeiro imolado e ele foi o sacrifício vivo e régio para nos libertar de todo o tempo. Então Jesus, ao dizer que quando você estiver diante do altar, para depositares a tua oferta e lembrares que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo e vai, Jesus está dizendo o seguinte: o altar é santo, o altar é sagrado. E o altar não pode aceitar nada de um coração magoado, ferido, rancoroso e que não perdoa. A palavra é clara. Vai, reconcilia primeiro e volta para que a tua oração seja aceita. Ou seja, eu sempre costumo dizer que a falta de perdão bloqueia a ação de Deus. É como se eu estivesse orando, pedindo: Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero a cura. Senhor, eu quero a vitória. Senhor, eu quero a bênção financeira. Senhor, eu quero um novo trabalho. Senhor, eu quero passar na faculdade. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, salva meus filhos. E Deus lá em cima está dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero restaurar a sua vida, eu quero abrir portas para você. Mas entre a ação de Deus e a minha oração, existe um bloqueio. Bloqueio ele que neste dia eu estou chamando de falta de perdão. Isso mesmo. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Logo, então, eu costumo dizer que perdoar é uma atitude inteligente. Isso mesmo. Por quê? Porque o perdão não é para o outro. O perdão é para você. Como assim, Eduardo? Quem foi magoado foi eu, quem foi ferido foi eu que fui humilhado, eu que fui rejeitado, eu sei disso tudo. Mas a palavra é clara. Vai para tudo, reconcilia.
e volta para que a tua oração seja aceita. Ou seja, você quer graça, você quer vitória, você quer cura, você quer milagre? Libera o seu coração de perdão, porque se você não perdoar, quem não vai receber a graça de Deus na sua vida é você. Quando você não perdoa, é você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Isso mesmo. Então, ou seja, o perdão, eu não quero saber se a graça vai chegar na vida. Não, quem quer a graça sou eu. Eu quero a graça, eu quero o milagre, eu quero a vitória, eu quero a cura, eu quero a bênção. Então, eu vou perdoar. Amém? Amém. E quanto ao outro? Ema. Eu quero perdoar, porque eu quero a graça de Deus na minha vida. Amém? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Então, eu que vou liberar perdão. Até mesmo porque é o seguinte, muitas vezes eu e você, a gente pensa, eu não vou perdoar o outro, porque eu fui ofendido, eu fui magoado. Mas muitas vezes quem fica carregando essa mágoa, esse rancor é só nós. Você não sabe o que essa mesma atitude, presta atenção no que eu estou dizendo, a mesma atitude que, a atitude que a pessoa teve comigo, que eu saí extremamente magoado, ferido, rancoroso, ressentido, triste, isso foi em mim. Eu não sei o que essa mesma reação produziu na outra pessoa. Vou traduzir. Eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque eu fui magoado, eu fui ferido. Nossa, eu fui extremamente ofendido. Aquela pessoa nunca poderia ter falado comigo assim. Porque eu não vou perdoar, não. Nossa, eu sofro até hoje quando eu penso, porque tudo aquilo que eu lembro me machuca. Nossa, eu vivo a dor daquele dia. Quem é que está passando mal? É você. Quem está magoado, ressentido, rancoroso, murmurento, lamuriento, chato? É você. A pessoa está tocando na vida dela. Às vezes ela nem lembra que você existe. Tá me entendendo? Por isso que o perdão é para você, não é para o outro. O mesmo sentimento que você tem em relação ao fato, não significa que a pessoa também tem. Então perdoar é uma atitude inteligente. Eu quero a graça, eu quero a bênção, então eu perdoo. Para quê? Para que a graça de Deus chegue até a minha vida. Porque a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Grava isso. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Isso mesmo. Troca de carro, aumento de salário, concurso, prova, vestibular, OAB, tudo dá errado na minha vida. Se tem falta de perdão, se tem mágoa, se tem ressentimento, se tem ódio, sua vida vai ficar estacionada mesmo. Não vai andar. Por quê? Vai ficar paralisado. Não tem vitória que sai do altar para um coração magoado. Isso é Bíblia. Daqui do altar, não pode. Vai deixar aqui a sua oferta? Jejum, penitência, lágrima, oração. Tô rezando de madrugada com o Frei Justo, com a Hesed, com o filho de João Batista. Escuto Moisés Rocha, escuto Eduardo Oliveira. Oh, aleluia! Fui na profecia do avivamento, fui no retiro. Agora eu sou ministro, eu sou catequista. Eita glória! Mas nada disso, entenda, será aceito no altar se o seu coração não perdoar. Lógico, não estou dizendo que tudo isso não é importante, me entenda, estou pregando para gente inteligente, amém? Não estou dizendo que trabalhar, que você servir, não estou dizendo que você escutar o Frei Gilson, a Hesed de Moisés Rocha, Eduardo Oliveira, não estou falando que isso não é importante, isso é extremamente importante. Mas eu estou dizendo que se você tiver tudo isso, mas o seu coração estiver fechado, não há vitória que sai do altar para a tua vida. É preciso hoje, em nome de Jesus, liberar o perdão, porque a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Eu estive pregando um tempo atrás pelo Brasil e atendi uma pessoa. A moça chegou em mim e falou: Eduardo, posso conversar com você? Eu falei, claro. Ela falou assim: irmão, eu sempre estudei em escola particular. Eu falei, aleluia, né, filha? Eu sempre fui a melhor aluna da escola. Eu falei, eita, glória a Deus, né? Sempre recebi honras e tudo. Eu falei, parabéns. Eu falei, qual que é o seu problema? Ela falou assim, irmão, eu estou tentando há 3 anos passar no vestibular de medicina e eu não consigo. Eu sei tudo da prova. Eu estudei, fiz cursinho, fiz tudo. Eu estou preparada. Mas eu sei tudo. Mas quando chega na hora da prova, me dá um apagão e eu não lembro de nada. Eu não consigo responder 30% da prova. Você pode rezar por mim? Eu falei, ajoelha aqui. Ela ajoelhou, comecei a mão na cabeça dela e xaralabari, alabari. Nessa hora, o Senhor soprou no meu ouvido, Pai,
Eu falei, não, Senhor, não é pro pai dela que eu tô rezando, não, é pra ela. E xaralabária, alabária. E Deus falou, pai. Eu falei, Jesus, não é pai, eu tô rezando, é pra ela. E xaralabária. E o Senhor falou, pai. Eu falei, tá bom. Eu falei, abre o olho, filha. Eu falei, o Senhor tá colocando no meu coração a palavra pai. Você tem alguma coisa pra me dizer? Ela falou, sim, Eduardo. O meu pai, há 5 anos atrás, nós tivemos uma briga muito feia. E nessa briga eu falei pra ele que eu jamais o perdoaria por aquilo que ele fez. E nessa hora, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e eu falei pra ela, se você não perdoar o seu pai, você nunca vai passar no vestibular de medicina. Aquela moça começou a chorar, nós oramos, deixei ela com essa missão de procurar o pai e pedir perdão pro pai. Passou 6 meses, eu estava no escritório da comunidade, meu celular começou a tocar, a pessoa insistiu diversas vezes, eu atendi. E a pessoa falou assim, oi Eduardo, sou eu. Eu falei, eu quem? Ela fulana de tal. Eu falei, eu não sei quem é você, me fala. Eu falei assim, então, eu sou aquela menina que você rezou há 6 meses atrás, você esteve aqui na minha cidade, você lembra? Eu falei, agora lembrei. E aí, me conta. Eu saí daquele dia, Eduardo, decidida a perdoar o meu pai. No outro dia seguinte eu procurei o meu pai, pedi perdão para ele, perdoei ele, nós voltamos a nos relacionar. Não é como antes. Mas não existe mais mágoa e ressentimento como nós. E eu estou te ligando para dizer que eu perdoei o meu pai. E eu acabei de sair agora da faculdade. E eu passei em primeiro lugar no vestibular de medicina da Faculdade Federal da minha cidade. E eu falei, glória a Deus. Tudo isso por quê? Perdoou. Ou seja, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Às vezes, existem situações na sua vida que você tem rezado tanto e que ainda não chegaram, porque o seu coração precisa perdoar. Segunda característica do perdão. A falta de perdão gera doenças físicas. Isso mesmo. Falta de perdão gera doenças físicas. Já é comprovado pela própria ciência que hoje muitos casos de câncer são originados por mágoas, ressentimentos, ódio, sentimentos de vingança e falta de perdão. Geram câncer. Lógico, não estou dizendo que todas as pessoas que têm câncer é falta de perdão, mas muitos casos de falta de perdão vão desencadear num câncer. Bursite, tendinite, úlceras, gastrites, enxaquecas, dores de coluna, doenças psicossomáticas, doenças que começam na mente e passam para o corpo, falsas enfermidades. A pessoa sente dores, faz exames e não descobre nada. O que pode ser a causa? Falta de perdão. Volto a dizer, não estou dizendo que todas essas doenças é por causa de falta de perdão, mas muitas delas é devido à falta de perdão. Primeira coisa, então, falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Segundo, gera doenças físicas. Terceira característica da falta de perdão, gera doenças emocionais. Insensibilidade, depressão, transtornos, ansiedade, bipolaridade, TDAH. Volto a dizer, não estou dizendo que todo mundo que traz consigo essas doenças é por causa de falta de perdão, mas muitas delas são originadas pela falta de perdão. Pessoas insensíveis, pessoas que não conseguem beijar, pessoas que não conseguem abraçar, pessoas que não conseguem sorrir, pessoas que não conseguem ser felizes, pessoas que não são carinhosas, pessoas que não são gentis, pessoas que não são amorosas. Pode ser originado por causa de uma falta de perdão. Perdão. Quarta característica a respeito do perdão que você precisa saber. A falta de perdão é um pecado grave. Isso mesmo. A falta de perdão é um pecado grave. Como assim? O maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, isso também é bíblico, como é que eu amo a Deus que eu não vejo? Ou seja, eu preciso perdoar o outro. Porque se eu não perdoo, eu estou quebrando o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Automaticamente é pecado grave e eu não posso comungar
se eu estiver em falta de perdão. Então eu preciso perdoar. Outra característica a respeito da falta de perdão. Perdoar é uma regra de ouro. Isso mesmo. Por quê? Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Estou dizendo para Jesus, Senhor, me trata assim como eu trato o outro. Pai, perdoai-me, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Ou seja, se eu não perdoo o outro, o Senhor não precisa me perdoar também não, hein? Já pensou? Misericórdia. Pensou? Então, Senhor, perdoai-me, assim como eu perdoo. Então, perdoar é uma regra de ouro, ok? Então, perdoar bloqueia a graça de Deus. Perdoar gera doenças físicas. A falta de perdão gera doenças emocionais. E perdoar também é uma regra de ouro. Amém? Entendido até aqui? Avancemos. Algumas dúvidas e perguntas a respeito do perdão que você precisa entender. Perdoar não é amnésia. Isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam, quando eu abro caixinha de perguntas do Instagram, Eduardo, será que eu perdoei? Porque eu ainda lembro do que aconteceu. Então eu acho que eu não perdoei, porque eu ainda lembro. E eu falo, irmão, louvado seja Deus que você lembra, né? Sinal que a sua memória está perfeita e está em dia. Você não sofre de amnésia. Perdoar não é amnésia. Você não vai esquecer o que aconteceu. Mas como é que eu sei então quando eu perdoei, Eduardo? Quando eu lembro do fato, mas aquilo não me dói mais. Quando aquilo não me incomoda mais. Ou seja, eu lembro, porque graças a Deus minha memória é boa, mas não me incomoda, não me dói mais. Então, ou seja, eu lembrei, eu olho para a pessoa, mas aquilo não me incomoda, não me dói. Eu sigo a minha vida normal. Eu posso até encontrar com a pessoa, mas aquilo não vai me incomodar. Agora, quando é que eu sei que eu não perdoei? Ah, eu te perdoo, viu? Mas você não consegue conviver no mesmo ambiente que a pessoa. Você não consegue rezar pela pessoa. Você não consegue olhar para a pessoa. Então aí significa que ainda tem mágoa e ressentimento no seu coração. Então aí realmente não aconteceu o perdão. Agora eu olho para a pessoa, eu lembro do que ela me fez, eu lembro do fato, mas assim, estou seguindo a minha vida. Então significa que o perdão genuíno foi dado porque não me incomoda mais. É fácil? Não é fácil. Mas segunda característica do perdão, perdoar é uma decisão. Isso mesmo, perdoar é uma decisão. Por quê? Eu decido perdoar, vou lá e perdoo. Simples assim, Eduardo? Não é tão simples, mas precisa tomar uma decisão. Senhor, eu vou perdoar hoje o Eduardo. Senhor, eu vou perdoar Eduardo, eu vou perdoar Eduardo. Eduardo, eu te perdoo. Eduardo, eu te perdoo. Eduardo, eu te perdoo. Eduardo, eu te perdoo. Eu vou perdoar o Eduardo. Eu perdoei o Eduardo. Pronto, é uma decisão. Claro que não é tão simples assim, mas o perdão é uma decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que fica rezando e fala, quando Deus me revelar que é hora de perdoar, então eu perdoo. Ei, ele já perdoou, ele já revelou. Pai, perdoares porque eles não sabem o que fazem. Ou então, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E ele amou a nós dizendo, Pai, perdoares porque eles não sabem o que fazem. Então ele já diz para você que você precisa perdoar. Agora tem gente que fica orando. Senhor, quando o Senhor me revelar que é hora de perdoar, perdoar, e a pessoa fica esperando São Miguel Arcanjo aparecer dentro do quarto dela, com um pergaminho dourado aberto, dizendo, doravante é chegada a hora de liberar o perdão. Querido, isso não vai acontecer. O perdão precisa ser dado hoje, porque perdoar é uma atitude inteligente. Se você não perdoar, não tem vitória na sua vida. Amém? Então perdoar é uma decisão. Mas dentro de perdoar é uma decisão, você precisa entender. O perdão não te obriga a voltar a conviver. Isso aí. Claro que, se não é marido e mulher, né? Se não é esposa, filhos. Mas o perdão não sou obrigado a voltar a conviver com a pessoa. Eu perdoo a pessoa. Eu vou respeitar a pessoa, eu vou orar por ela, eu não quero o mal dela, eu não desejo o mal para ela, eu desejo tudo de melhor para a vida dela, eu vou rezar por ela, mas eu não sou obrigado a conviver mais com a pessoa. Isso tem que ser claro. Porque às vezes a gente acha que é isso, né? Que a gente vai ter que perdoar, mas a gente vai ter que voltar a conviver com a pessoa como antes. Não. Às vezes pessoas que teve um relacionamento muito bons e por situações que aconteceram, viram uma mágoa, viram um ressentimento, viram um ódio, o perdão foi dado? Foi dado. Mas a cicatriz vai ficar. E essa cicatriz talvez não vai permitir que vocês voltem a ser velhos amigos como eram antes. Eu sempre costumo dizer como um cristal. Uma vez que ele quebra, você pode até remendar, mas a marca ficará eternamente.
Então, que você olhe para essa cicatriz não como um sentimento ruim de que você foi machucado, mas como uma arma ou como uma lembrança, um troféu que você conseguiu superar aquela machucadura, não tendo que conviver de novo, mas que isso sirva de prevenção para você não se permitir ser machucado e ferido novamente. Então, o perdão não te obriga a voltar a conviver. Amém? Outra coisa, dentro disso, perdoar não é justificativa. Ah, porque eu me lembro de tudo aquilo que você me fez no dia 20 de maio de 1978, eu estava andando de bicicleta e você jogou uma pedra no meu pneu e eu caí e ralei o meu braço. Não, você está querendo discutir o fato. Perdão não é isso. Perdoar é você chegar para a pessoa e falar, meu irmão, minha irmã, eu não sei quem errou aquele dia. Para mim não me importa se você estava certo, se eu estava certo, não quero saber. Mas eu escutei de um rapazinho lá de Minas Gerais que se eu não perdoar eu tô lascado. E eu quero a vitória e a graça de Deus na minha vida, amém? Então, em nome de Jesus, eu te peço perdão se eu te magoei. E em nome de Jesus, eu também te perdoo. Pronto, vira as costas, saiu. Não é justificativa, porque tem gente que vai pedir perdão e vira outra briga. Não resolve o problema, aumenta o problema. Em vez de resolver aquilo que já estava ruim, piora a situação ainda mais. Porque você começa a brigar, começa a querer discutir, não é isso. Perdoar não é justificativa. Perdoar é resolver o problema. O perdão não quer saber quem errou. O perdão quer passar remédio na ferida e sarar a ferida de uma vez por todas, amém? Lindo isso, né? O perdão não quer saber quem errou. O perdão ele quer sarar a ferida de uma vez por todas. Dentro disso, perdoar não impõe condições. Olha aqui, eu te perdoo, viu? Mas vai dormir uma semana no sofá, você vai ver. Para você aprender o que é bom para tosse, viu? Não. Você está impondo condições. Perdoar não impõe condições. O perdão é eu te perdoo. Você não é obrigado a conviver, mas você não vai impor condições para pessoas. Não, eu vou te perdoar, mas você vai ter que fazer isso. Não, então você está impondo condições. Então isso não é perdão genuíno. O perdão genuíno ele não quer nada em troca. Ele quer resolver o problema e sanar de uma vez por todas. Amém? Outra coisa. Perdoar é 70 vezes 7. Ah, 490? Não, o 7 na Bíblia significa infinitude, plenitude, totalidade. Então o perdão, ele é todo dia, toda hora, isso mesmo. Tem gente que você vai ter que perdoar todo dia. Tem. Tem gente que você vai ter que pedir perdão todo dia. Tem. O maridão, a maridona, é todo dia, todo dia. Tem gente que você vai perdoar hoje, daqui a meia hora a pessoa vai te talhar o sangue de novo, você vai ter que perdoar de novo. Mas Eduardo, quem me irrita é ele. Sim, mas o perdão é para você, não é para o outro, não esqueça disso. Então, perdoar é todo dia, toda hora. Perdoa de novo, perdoa de novo, perdoa de novo, perdoa de novo, perdoa de novo. Outra coisa, às vezes a gente vai ter que perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Profundo isso. A gente vai ter que perdoar quem nunca foi capaz de nos pedir perdão. Porque a pessoa, no alto da arrogância, da prepotência, da soberba dela, ela não tem a capacidade, a humildade de vir te pedir perdão. Mas como eu quero ser livre, eu quero ser liberto, eu quero viver plenamente a totalidade de Deus na minha vida, eu vou ter que pedir perdão para ela. Mesmo ela nunca sendo capaz de me pedir perdão. Grava isso. Às vezes você vai ter que relacionar pessoas aí que a pessoa nunca foi capaz de pedir perdão. Mas você vai ter que perdoar essa pessoa todos os dias. E mesmo ela não sendo capaz de perdoar você. Amém? O perdão é tudo isso e muito mais. Poderia aqui falar mais coisas para você, mas eu acho que você já entendeu o sentido da nossa pregação de hoje. Por isso que é ressuscitando o poder do perdão. Por quê? O perdão ele é poderoso. Enquanto estiveres diante do altar do Senhor, para ali depositares a tua oferta e lembrares que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo, vai, reconcilia com teu irmão e volta para que a tua oferta seja aceita. Que você libere o seu coração para perdoar. Que você libere o seu coração de mágoas, ressentimentos. Eduardo, quem que eu vou ter que perdoar? Antigos patrões, antigos amigos, ex-coordenadores, ex-párocos, padres, comunidades, professores, chefes. Hoje é dia de perdoar. Por quê? Para que a graça de Deus chegue até a sua vida.
Então você vai ter que às vezes fazer lista, vai ter que fazer uma lista. Quem que você precisa pedir perdão? Tem gente aí que vai dar uma lista desse tamanho, eu não sei o tamanho, mas você vai ter que fazer essa lista. Você vai mandar zap, se você vai ligar, se você vai... Eu não sei. Mas você vai ter que dar um passo de fé neste dia, para que a graça de Deus chegue até o seu coração, chegue até a sua vida. Amém? Amém? Acho que você já entendeu a pregação, não é? É sobre isso, ressuscitando o poder do perdão. Porém, eu finalizo dizendo, a recompensa do perdão, ela é imediata, porque ela traz alívio, traz paz e traz alegria. E é também uma recompensa para o futuro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado quando vos caluniarem, perseguirem e te ofenderem, e vocês não guardarem isso no seu coração, porque o reino dos céus é para vocês. Lindo isso. Então a promessa, a recompensa do perdão é para já. Paz, alegria, coração desbloqueado, livre, e graças de Deus. E para o futuro, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados sois vós quando forem caluniados, perseguidos, e não guardarem isso no coração de vocês, porque assim é o reino dos céus é vosso. Que a gente tenha essa recompensa celeste de perdoar todos os dias. É fácil? Não. Não estou ditando para você aqui algo fácil. Eu sei que perdoar não é fácil. Requer luta, às vezes requer lutar contra a gente mesmo, requer lutar contra as nossas vontades, requer lutar contra os nossos princípios, mas a gente precisa perdoar porque ele é uma regra de ouro e é uma chave que liga nós no céu. Que você hoje quebre os seus orgulhos se for preciso, que você peça perdão para quem você precisa e que você libere também o seu coração para perdoar. Amém?